Por favor. Graças a Deus. Aqui no templo nós não entramos com celular, mas eu sei que muitos estão nos assistindo agora, nas igrejas em todo o Brasil, e talvez você tenha o seu celular aí ligado. É melhor que você desligue, pelo menos coloque no modo avião para não atrapalhar, e coloque um propósito de você não olhar no seu celular durante toda a reunião, para que você possa focar no que você vai aprender. Nós vamos tratar hoje, como nós estamos meditando no livro de Joel, nestes 7 homens que Joel cita no seu discurso, na sua profecia, no seu livro. 7 homens a quem ele se dirige, 7 grupos de pessoas a quem ele se dirige. Porque Joel veio entregar uma mensagem para restaurar a vida da nação inteira. E para restaurar a vida da nação, precisava começar com os líderes, com os cabeças, com os homens que estavam ali. As mulheres, certamente, porque ele falou, Joel começa o livro falando, vós, todos os moradores da terra. Então eram homens, mulheres, crianças, todo mundo. Mas os que iam à frente daquela revolução espiritual eram os homens. Então Joel dirigiu a sua palavra a vários grupos. Ele falou com os anciãos, ele falou com os sacerdotes, com os trabalhadores, lavradores. Ele falou até com os bêbados, falou com os jovens. Enfim, ele falou com pessoas, vários grupos, para despertá-los e fazê-los entender qual era o problema e o que eles tinham que fazer para chegar à solução. Então, se nós olharmos para as mensagens entregues aos homens na época de Joel, como aquela época era uma época profética, que quer dizer que o que estava acontecendo naquela época é o que acontece até hoje, aplica-se para todos os tempos, e ainda está se cumprindo, as profecias de Joel ainda estão se cumprindo. Então, se nós atentarmos para o que ele falou aos homens, nós vamos também nos beneficiar hoje. E eu tenho certeza que você vai se enxergar em pelo menos um ou mais desses grupos de homens a quem Joel se dirigiu. Então, vamos aos 7 grupos, e o primeiro grupo era exatamente o grupo dos anciãos. Ele falava com o ancião, cujo principal papel era ensinar. O ancião que ensina. Os anciãos na época de Joel, o livro inteiro não cita um rei. Provavelmente foi o período após o exílio da Babilônia, quando o povo voltou e não tinha um rei. Então, quem eram os líderes da nação? Os anciãos. Os anciãos, por natureza, eram os mais antigos e que tinham não só mais experiência de vida, mas também a responsabilidade de passar a memória espiritual para o povo, para os mais jovens. Preste atenção. A responsabilidade dos anciãos era passar para os mais jovens, para a nação, a memória espiritual. Memória espiritual quer dizer a história da nação, de onde nós viemos, quem nós somos, quem é Deus, o que Deus espera de nós, o que deu errado no passado e que nós não podemos repetir no presente, o que deu certo e que nós temos que continuar fazendo. Esse era o papel dos anciãos, que ensinavam ou tinham que ensinar. Na época de Joel, eles não estavam fazendo isso. Os anciãos, não se sabe, não se explica por quê, provavelmente desgostosos pela situação, ou eles mesmos já caídos
espiritualmente falidos, não estavam chamando a nação à responsabilidade. Então, se o líder está caído, o que esperar dos liderados? Então, quando Joel começa a falar a sua palavra, o primeiro grupo a quem ele se dirige foram os anciãos. Quer dizer, cabeça. O que isso significa hoje para nós? Você precisa ser um ancião de cabelos brancos? Não. Ele está falando aqui a todos os que ocupam a posição de ensinar, de exortar, de liderar. Quer você seja mais jovem ou quer você seja mais velho. Então você que é pai, por exemplo, você é pai. Você tem um papel de ancião na sua casa. Não importa se você tem 20 anos, 40 ou 60, 80, você tem o papel de ancião. Porque você é o cabeça, Deus te colocou nessa posição de cabeça, na sua casa. A sua mulher precisa de liderança. Não porque ela não saiba viver sozinha, mas porque ela se sujeitou à sua liderança. Quando ela casou com você, ela aceitou que você seria marido dela. A palavra marido quer dizer o que cuida, o que dá vida. Então você, como ancião na sua casa, como líder na sua casa, você tem a responsabilidade de ir na frente. Qual é a grande reclamação das mulheres, de modo geral? A gente trata de casais e pode falar com autoridade sobre isso. As mulheres, de forma geral, não são todas, obviamente, mas nós ouvimos muito, com muita frequência, a seguinte reclamação. Em resumo, eu tenho que carregar meu marido nas costas. Eu tenho que carregar meu marido nas costas. Eu tenho um filho que não quer trabalhar. Um filho que só fica no quarto. Eu tenho que mandar o meu marido fazer as coisas que seriam básicas para um homem fazer. Quer dizer, elas acabam tendo que tomar a frente, porque os anciãos, o líder, está omisso. Está fazendo o quê? Não sei. Tudo menos cumprindo o seu papel. Você, homem, por natureza, você tem esse papel de líder. Deus fez você cabeça. Deus fez você cabeça. Deus deu a você, aos homens, força física maior do que as mulheres. Deu aos homens uma maior inclinação para a razão do que para a emoção. Naturalmente, eu sei que há homens muito emotivos, tem homens mais emotivos que mulheres, tem homens que não usam a razão, mas não quer dizer que eles não tenham isso. Deus colocou de forma geral, se você for colocar os homens de um lado e as mulheres do outro, você vai ver que as mulheres tendem a ser mais emotivas e os homens tendem a ser mais racionais. Por que Deus fez o homem mais racional? Porque para liderar você não pode liderar com emoção. Você tem que usar a cabeça, você tem que usar a razão. Quer dizer, você foi criado para liderar. Você foi feito para liderar. Você foi feito para ser cabeça. Começando com cabeça de si mesmo. Líder de si mesmo. Você pode não liderar ninguém. Nada. Você não tem voz nenhuma para ninguém. Mas você tem que liderar a si mesmo. Você tem que liderar o seu corpo, o que você come, a hora que você dorme, a hora que você acorda. Você tem que liderar o que você vê, assiste com seus olhos, quem você ouve. Você tem que liderar o seu corpo. Você tem que dar ordens a si mesmo. E quantos homens são incapazes de ser líderes até de si mesmos? O que é uma pessoa viciada? O que é um homem viciado? Em qualquer tipo de vício. Jogo, bebida, bets, internet, pornografia, o que for. Qualquer vício. É um homem que não se domina. Não é líder de si mesmo. Então, se você quer
mudar, transformar a sua vida, você tem que começar a ser líder, começando de si. Se você não é casado, não tem uma família para cuidar, uma esposa para cuidar, você talvez é solteiro, mora ainda com seus pais, mas você tem que ser líder lá no seu quarto. Você cuida do seu quarto, da sua cama, das suas coisas, da responsabilidade. Você tem consciência que seus pais sustentam a casa, ou alguém sustenta a casa, e você mora ali, você tenta contribuir para com os gastos daquela casa. Você tem que ser líder, você tem que começar a ser líder. E quando você estiver numa posição de estar praticando, aí você vai poder ensinar. Como os anciãos eram pessoas que já tinham vivido, praticado e podiam ensinar, passar adiante para a próxima geração aquilo que eles tinham vivido. E aí eu chamo a atenção dos pastores antigos, bispos antigos, obreiros antigos, você que tem anos e anos de igreja. A igreja vai completar 49 anos mês que vem, daqui a 2 semanas. Nós temos bispos, pastores que estão na igreja há 40 anos, 45, 47, 39, quer dizer, estão lá desde o início, são os anciãos da igreja. E nós temos alguns desses pastores e bispos e obreiros que cumprem esse trabalho aqui, que estão pensando na próxima geração, estão preocupados em formar a próxima geração. E a igreja não seria o que é, não fosse por eles. Se não fossem os anciãos, que estivessem ali sempre, não é assim, repreendendo, corrigindo os mais novos, ensinando, discipulando. A igreja não seria o que é, se não fossem os bispos, os pastores, os obreiros mais antigos, que cumprem esse papel. Não são todos. Infelizmente, não são todos. Mas os que cumprem esse papel estão cumprindo um papel importantíssimo, que é garantir a próxima geração, a futura geração. Porque pense comigo, você pastor, você obreiro, você que tem o Espírito Santo, tem consciência de igreja, você é consciência, eu não falo da igreja universal, eu falo da igreja de Jesus, a igreja espiritual. Você que tem consciência de igreja, qual é a responsabilidade que nós temos para com Deus e para com o mundo, para levar o evangelho ao mundo? Daqui a um tempo, com certeza daqui a 50 anos eu não vou estar vivo mais, se eu viver até lá. Daqui a 50 anos apenas, eu não vou estar mais vivo. Então, alguém vai estar no meu lugar. Outros vão estar no meu lugar. Os pastores, os bispos antigos, os pastores, 50 anos, mesma coisa. Aliás, ninguém que está vivo hoje vai estar vivo daqui a 100 anos. O bebê que nasceu ontem, daqui a 100 anos não vai estar vivo. Quer dizer, tudo que nós sabemos hoje de bom, se nós não transferirmos para a próxima geração, então essa próxima geração vai aprender tudo errado, ou não vai aprender e vai destruir tudo o que foi construído pela geração anterior. Compreendeu? Quer dizer, o ancião é a pessoa que tem a cabeça da responsabilidade do futuro. Ele não fica olhando para a sua idade. Ele não fica se gabando do que ele já fez. Fiz isso, fiz aquilo. Agora chegou na hora de me aposentar. O ancião espiritual nunca se aposenta. Nunca se aposenta. Porque o nosso Deus não deixa de trabalhar. Deus trabalha até hoje. Então Deus não se aposentou e não se aposenta, então nós não nos aposentamos. O diabo tampouco se aposenta. Então o nosso trabalho é ensinar, é passar para a próxima geração. Então nós temos muitos pastores, infelizmente muitos pastores, bispos, obreiros antigos que se deixaram vencer pela idade. Se deixaram vencer pelo que já fizeram. Já fiz muita coisa, já passei muita coisa, já trabalhei, já ralei. Agora eu vou, tem que desacelerar. Quer dizer, perderam a visão, perderam o entendimento que eles estão numa época da sua vida e do seu ministério
que é a época mais importante, porque é a época de perpetuar a memória espiritual, de transferir o que eles acumularam ao longo da vida para a próxima geração, passar para outros. Infelizmente, nós temos uma falta de visão muito grande na vida de alguns anciãos na igreja. E alguns chegam até a achar, eu não tenho mais importância, a igreja não vai mais contar comigo porque eu já tenho uma certa idade, não vai contar mais comigo, etc. Agora só preferem os jovens. Todos nós sabemos que os jovens vão nos repor. Os jovens vão nos substituir. Todo mundo, você jovem também, um dia vai ser substituído. Todo mundo está envelhecendo. Então, não se iluda que você vai ficar na mesma posição sempre. Eu não vou ficar na mesma posição sempre. A vida vai passando, o círculo da vida vai girando, a roda da vida vai girando. Não é verdade? E os antigos vão morrendo, os velhos vão tomando outras funções, outras posições, os mais jovens vão tomando as suas posições. Não quer dizer que os anciãos não tenham mais importância. Pelo contrário. A primeira palavra do profeta foi para os anciãos. Eles tinham autoridade. Mas tem anciãos, pessoas antigas na fé, pessoas antigas na obra, que preferiram se assumir o papel de dinossauro. Eu sou um dinossauro mesmo, estou em extinção, estou acabando, vou embora daqui e acabou. Depois que eu morrer, acabou. Você não vê dinossauros mais na Terra. Foram extintos. Mas muitas espécies estão aí até hoje, sim ou não? Nós temos que perpetuar a espécie da fé. A família da fé. Então você que é da fé, você que é uma pessoa antiga da fé, você, ainda que você discipule uma pessoa, que você ganhe uma alma, que você transfira para uma pessoa o que você recebeu, você está cumprindo o papel de ancião. Deus conta com você ainda. Então, esse foi o primeiro grupo. O grupo dos anciãos que ensinam. Depois, Joel falou também a um outro grupo, que foi o grupo dos homens distraídos. Homens distraídos. Os bêbados, que estavam no meio da destruição da nação, enchendo a cara. Nós já falamos um pouco sobre eles nessas semanas que estamos falando sobre Joel. Mas quem eram esses homens? Eram aqueles que estavam anestesiados e só focando no prazer pessoal. Os outros, sabe, o que está acontecendo aí fora não é meu problema. Eles simplesmente focavam no seu prazer. E hoje, nós temos, o homem, ele tem dois extremos. Muitos homens são dados para o trabalho, eles focam bastante no trabalho, quando trabalha, etc., para ganhar o seu dinheiro, o seu ganha-pão, sustentar a sua família. Mas quando ele não está no trabalho, ele vai para o outro extremo, que é o extremo da distração. Então ele sai do trabalho e ele desliga do trabalho, bate lá o cartão dele e agora parece que a mente dele, até a próxima manhã, quando ele for entrar de novo no trabalho, a mente dele só está para curtir. É celular, é música, é internet, é vídeo, é televisão, é notícia, é filme, é série, é futebol. Então, cabeça na distração. Aí, dorme, cansado, tarde, acorda, cansado, volta de novo ao trabalho e repete a dose. Coloca força lá no trabalho e aí quando sai, vai para a diversão porque ele pensa assim, mereço, trabalhei duro, então eu mereço. E não é que é errado você se divertir, não estou dizendo que é errado você assistir um futebol, se aquilo não está interferindo na sua vida.
Não é? Porque se você para de trabalhar para assistir futebol, se você não cuida do teu casamento, da sua esposa, a sua vida vai para o futebol como alguns fazem, então isso já é um problema. Aquilo virou um vinho. É como a Bíblia. A Bíblia fala que o vinho é enganoso. A Bíblia não proíbe a bebida do vinho, categoricamente. Algumas vezes ela fala que é melhor não beber vinho. Os sacerdotes são chamados para não beber vinho. Mas não há uma proibição generalizada. Mas há um aviso que o vinho é enganador. O vinho é como? Você bebe um gole, gostoso, é doce, você quer beber outro. E como é gostoso, você vai bebendo. E você não percebe que ele traz com ele o álcool que começa a tirar a sua sobriedade. Quando você menos percebe, você está bêbado. Assim são os vinhos do mundo. Assim é o futebol, e não só o futebol, é a música. Você se dá muito para o jogo disso, a internet, a rede social. Você se dá muito para cuidar do corpo, para fazer academia, para fazer alguma coisa que você gosta. Aquilo ali é a sua paixão. A minha paixão é carro, a minha paixão é isso, é aquilo. Então você mergulha naquilo com toda a sua força, aquilo se torna o seu vinho. Salvo se é o seu trabalho, né? Bispo, eu trabalho com carro, então eu tenho que entender de carro. Certo, claro, é seu trabalho. Não é isso que eu estou falando. Você é um jogador de futebol? Jogue, seja melhor que o Messi, seja melhor que os melhores. Faça o melhor. Mas se não é a sua vida, não é o seu trabalho, é uma distração, cuidado com as distrações, porque elas são ladrões do tempo, elas são ladrões do futuro, elas são ladrões da sua melhoria como pessoa. Porque se você quer crescer, você quer desenvolver, você tem que, durante o seu trabalho, você não está podendo desenvolver porque você está trabalhando. Você só está já aplicando o que você já sabe. Se você quer crescer na vida, então você tem que pegar o tempo que você tem fora do trabalho para você refletir e pensar, onde eu preciso melhorar? Seja no meu trabalho, seja na minha saúde, seja na minha família, seja na minha cabeça, nos meus conhecimentos, no meu entendimento. Onde é que eu vou? Onde que eu preciso melhorar? Você não vai fazer isso no trabalho. No trabalho você não tem como fazer isso. Você está sendo pago para trabalhar. Então é fora do trabalho que você tem que pegar o seu tempo para olhar para você e mudar e procurar ver onde você precisa aplicar seu esforço para se tornar um homem melhor. Mas se você preenche todo o seu tempo fora do trabalho com distrações, então você vai virar escravo, você vai continuar lá só trabalhando, ganhando o que você já ganha, não vai ter mudança, não vai ter progresso nenhum. E você vai ficar depois reclamando que o salário é baixo, que o patrão não paga bem, que o país está difícil. Você está esperando o quê? Que o mundo melhore para melhorar a sua vida? Então arruma um assento para você, bem confortável para você esperar. Não fique esperando que o mundo mude, melhore para você melhorar a sua vida. É você que tem que melhorar a sua vida, é você que tem que olhar para você, mas você tem que torcer por você, você tem que olhar para você. Olhe para você, enquanto você está lá torcendo para o outro time, você está torcendo para o jogador lá que ganha milhões, que você está dando para ele. Você não está dando milhões, mas você está dando alguns reais dos milhões dele, você está dando. Com a sua atenção, com a sua audiência, com as suas curtidas, com a camisa do time que você compra. Você está dando alguns reais para ele. Ele está ficando mais rico, você não. Então não estou falando, é proibido, é pecado assistir futebol. Eu estou falando, use a sua cabeça. Será que isso não está distraindo você e você depois se pergunta, por que a minha vida não avança? E você não para pensar que você só faz as mesmas coisas e nunca melhora naquilo que você faz? E não melhora porque você está sempre gastando o seu tempo, ou trabalhando, fazendo o que você já sabe, ou se distraindo e não aproveitando o tempo que você tem para melhorar? Então,
homens distraídos, bêbados, Joel se dirigiu a esses homens que estavam acordados fisicamente, mas espiritualmente dormindo. E Joel sacudiu esses homens para que eles acordassem. Terceiro grupo, ele se dirigiu aos trabalhadores, ao homem trabalhador. Ele fala, os lavradores, os vinhateiros, os homens trabalhavam no campo, cuidavam do gado, etc. O que ele falou com eles? Eles eram trabalhadores, mas a terra estava numa devastação completa. O que ele estava falando? O que Joel falou para os trabalhadores? A consciência que ele deu para eles foi a seguinte: vocês trabalham bem, vocês são dedicados, se esforçam, etc. Mas sem a mão de Deus sobre o trabalho de vocês, não adianta. Vocês vão trabalhar com uma mão, o gafanhoto vai levar o que você trabalhou. Você vai se esforçar e o que você ganhar vai ser levado embora pelo devorador. Então não adianta só trabalhar. Então você tem que fazer o quê? Aliança, parceria com Deus. Você tem que estar aliado com Deus. Porque é Deus que faz a pessoa produzir a riqueza e multiplicar aquilo que ela ganha. É Deus que faz isso. É Deus que protege do devorador. Como o salmista disse lá no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, você tem que trabalhar em parceria com Deus. Como é que eu trabalho em parceria com Deus? Como é que é trabalhar em parceria com Deus? Primeiro, vamos falar como é trabalhar sem parceria com Deus. Trabalhar sem parceria com Deus é você confiar na força do seu braço. É você achar que, porque você acorda cedo, porque você é dedicado, porque você é bom no que você faz, porque você é inteligente, porque você estudou, porque você tem amigos que te ajudam, você tem pessoas que te ajudam, então você vai ter sucesso. Isso é trabalhar sem Deus. Então você pode até, com o seu esforço, construir muitas coisas, mas chega um momento que o devorador vem de uma leva só e tira aquilo que você construiu. Trabalhar com Deus é o contrário. Não é você ser preguiçoso e pensar, eu vou só orar e não preciso trabalhar. Eu vou só fazer propósito na igreja, dar dízimo e Deus vai me dar dinheiro do céu. Não, não é isso. Você tem que fazer o seu melhor. Mas você tem que ter consciência que é Deus quem dá a você a abertura de portas. É Ele que te dirige, é Ele que te dá inteligência, é Ele que repreende o devorador. É Ele que faz o que você não pode fazer. Compreendeu? Você vai para a faculdade, você vai para a escola adquirir conhecimento. Mas você vai a Deus para adquirir sabedoria, que é saber como você vai usar o conhecimento. Muita gente com diploma, com canudo da faculdade, desempregada. Muita gente com certificado na parede e fazendo tolices da vida. São pessoas inteligentes, mas não são sábias. Então trabalhar sem a sabedoria de Deus é só você queimar calorias e depois não ter resultado como você gostaria. Então não seja um trabalhador só de, eu não sou preguiçoso, eu trabalho. Ótimo, mas trabalhe em aliança com Deus. Aliança com Deus. Tudo que você fizer, você faz colocando Deus em primeiro lugar. O homem trabalhador foi o terceiro grupo. Quarto grupo, Joel fala com os homens de Deus, que ele chama de sacerdotes, de ministros do altar, e os que trabalhavam no templo. Eram os homens de Deus. O que ele fala para eles? Ele fala para eles isso aqui. Aqui, Joel 2:17. Chorem, sacerdotes, ministros do Senhor. Chorem. O homem de Deus, ele sente a dor de Deus e ele sente a dor do povo.
O homem de Deus, ele não é indiferente às coisas que acontecem ao seu redor. Ainda que ele esteja bem, mas se ele é de Deus, então ele tem que ser aquele que vai sentir, que vai ser sensível ao que Deus está sentindo, para ele passar para as pessoas a palavra de Deus e a vontade de Deus. Por que Deus usou Joel? Por que Deus não usou um dos anciãos, um dos sacerdotes, mas teve que usar Joel? Porque Joel estava nessa posição de sentir a dor do povo. Joel descreveu o que estava acontecendo em toda a nação. Por quê? Porque ele via, ele andou, ele visitou, ele sabia o pleito dos agricultores, ele sabia o que os bêbados estavam bebendo, ele sabia que os anciãos estavam perdidos, ele sabia o que estava acontecendo na nação. Joel, ele tinha tirado um diagnóstico da nação e ele sentia aquela dor. Ele fala no primeiro capítulo, a minha terra, ele sentia a dor. Ele podia falar assim, o problema não é meu, o povo está em pecado, eles que sofram. Ele sentia a dor das pessoas. Então, porque ele tinha o coração de Deus, Deus falou com ele. Deus quer falar com você. Se você quer ser homem de Deus, então você tem que procurar estar alinhado com o que Deus sente, com o que Deus fala, com o que Deus pensa. Deus não vai falar com aquela pessoa que está indiferente, que está sintonizada em outras coisas. Está sempre perguntando, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor pensa sobre isso? Como é que o Senhor está vendo a situação? Então é a pessoa que está procurando entender a mente de Deus, pensar o que Deus está pensando. Se Deus encontra alguém com essa cabeça, Deus fala com essa pessoa. Deus dá inspiração, Deus dá direção. Porque Deus vai falar através de quem? Dos seus profetas, dos seus servos. Sim ou não? Deus quer falar através de você, não é só o pastor, você não precisa ter um título na igreja. Deus quer falar através de você. Quando Deus não tem os sacerdotes para falar, ele chama outra pessoa. Na época de Gideão, ele chamou Gideão. Na época de Moisés, ele chamou Moisés. Não tinha ninguém, era ele. Então, se você for uma pessoa que está sintonizada na mente de Deus, Deus vai falar com você. E de você, ele vai falar para as outras pessoas. Compreendeu? Homem de Deus. Homem de Deus. Ele também falou com um quinto grupo. Os homens disciplinados, os guerreiros disciplinados. Coloca para mim, por favor, o texto de Joel 2, do 7 ao 9, para a gente ler aqui. Eu vou ler aqui com você. Esse texto, no capítulo 2 de Joel, fala de um exército que podia ser interpretado como um exército dos gafanhotos ou um exército inimigo. A linguagem é simbólica, mas aqui o que importa para nós não é que tipo de exército. O que importa é a disciplina do exército. Olha só o que diz a partir do versículo 7. Diz assim: como valentes correrão, como homens de guerra, subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como o ladrão. Quer dizer, um exército que era altamente disciplinado. Aqui tratava-se de um exército invasor.
Era o que Joel estava falando. Se vocês não se voltarem para Deus, o que vocês ainda nem viram vai acontecer pior. Esse exército vai invadir vocês. E como era o exército? Era um exército altamente organizado, disciplinado, que andava em ordem, não quebrava as suas fileiras, não empurrava o seu companheiro. Cada um fazia o seu trabalho, sem se perder do foco, sem se deter pelos obstáculos. Era altamente disciplinado para devastar a terra. Então, Joel falou desses guerreiros. E o sinal deles, a característica deles era a disciplina. E ele estava falando de guerreiros inimigos. Ou seja, se os inimigos são disciplinados para nos destruir, como nós, como exército do Deus vivo, não devemos ser? Como você, como uma pessoa de Deus, um homem de Deus, acha que você deve ser? Disciplinado, organizado, focado no que você faz. O que é disciplina? Disciplina é quando você dá a ordem a si mesmo. Você faz o que tem que ser feito, independente do que você sente, independente do que os outros pensam, das condições favoráveis ou desfavoráveis. Você é disciplinado, então você faz o que tem que ser feito, porque você sabe que é o certo a fazer e aquilo vai te trazer benefício. Então, assim é a pessoa disciplinada. Ela se submete à ordem, ela se submete àquilo que funciona. Ela é organizada com tempo, com seus recursos, com seu dinheiro. Ela é organizada no seu trabalho. Ela é obediente. Por quê? Porque se não houver obediência no trabalho, então você vai arriscar destruir aquilo que já foi determinado como deve ser. Lá no seu trabalho você tem que ter obediência. Sim ou não? Você trabalha com equipe, você quer que a sua equipe obedeça. Você contrata uma pessoa para fazer o trabalho, você quer que aquela pessoa faça aquele trabalho que ela foi contratada para fazer. Olha, aqui a gente trabalha assim, 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 assim. Você dá as costas, você quer confiar que aquela pessoa fez o trabalho. Então a pessoa obediente, a pessoa disciplinada, ela não precisa de supervisão. Porque ela é organizada, ela está dentro de um objetivo que ela sabe o que ela quer e o esforço que ela tem que despender para ela chegar lá. Então a disciplina faz a gente cortar aquilo que tira o nosso foco. Você é disciplinado com dinheiro, você vai ter cuidado para você não usar cartão quando você não precisa, quando você às vezes até precisa, mas você sabe que isso é uma armadilha. Então você não vai ficar gastando mais do que você pode. Você é disciplinado. Ah, eu queria comprar um telefone, saiu um telefone novo, eu queria comprar esse telefone, meu amigo já tem, mas eu não tenho a condição. Então, eu vou ser disciplinado e vou usar o que eu tenho até eu poder comprar o que eu quero. Eu não vou me entregar às paixões do meu coração só para manter o meu coração agradado por um brinquedo novo na minha mão. Eu tenho que estar acima disso. Se a minha condição financeira não permite, então eu tenho que ser cuidadoso com o dinheiro. As dívidas, salvo raras exceções, quando você está endividado, eu entendo que às vezes, né, a Bíblia fala de dívida, fala muito sobre dívida, e às vezes a pessoa está numa situação de dívida por questões alheias ao seu controle. Mas normalmente, a maioria das dívidas se dá por causa de indisciplina financeira. Indisciplina. Não é que a pessoa teve, ela precisou, questão de vida ou morte. Não, ela cedeu ao desejo, ela cedeu ao que ela queria fazer, mas não pesou entre querer e precisar. Ela não foi disciplinada. Compreendeu? Disciplina é você dizer não para si agora, para que você possa dizer sim depois. A pessoa indisciplinada, ela só diz sim para ela mesma, todo o tempo. Ela diz sim para ela.
Ela não rejeita nenhuma das suas vontades. Então, as suas vontades a levam ao problema, ao sofrimento. Ela foi indisciplinada. O homem de Deus, ele é disciplinado na sua vida. Então, avalie se você tem a tendência a ser desorganizado, indisciplinado. Se você tem a tendência a ser uma pessoa desobediente, que faz as coisas do seu jeito. E você não para pensar, que disciplina eu preciso na minha vida para fazer isso aqui funcionar? Tudo na sua vida, tudo na vida precisa de uma disciplina, tudo. Você precisa de disciplina para comer, para vestir, você precisa de disciplina para manter a sua casa limpa, você precisa de disciplina para o seu casamento, disciplina para o seu corpo, para dormir, você precisa de disciplina em tudo na vida. Se você quer ter sucesso, você tem que ver onde eu estou sendo indisciplinado. Provavelmente onde você tem mais fracasso é onde você é mais indisciplinado. Provavelmente. Se você é fracassado espiritualmente, é porque você não tem disciplina espiritual. Você não tem disciplina de ler a Bíblia, de orar, de ir à igreja consistentemente. Você vai quando dá, você vai quando, sabe, eu vou, hoje eu vou, amanhã não dá, não vou. Então, você não tem disciplina espiritual. A sua vida espiritual vai sofrer. Mas se você for cuidadoso e sem misericórdia com respeito àquela área da sua vida que você tem que aplicar a disciplina, você vai ter sucesso nessa área. E ninguém vai te impedir. Compreendeu? Então, esse foi o 5º grupo. O 6º grupo, depois do guerreiro disciplinado. Joel falou com o homem que coloca Deus em primeiro lugar. Lá em Joel 2:16, ele fala com os noivos. Ele fala, saia o noivo da sua recâmara. 2:16, congregai o povo, santificar a congregação, ajuntai os anciãos, as crianças e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então, o que significa? Por que ele vai no detalhe? Ele vai no detalhe porque ele estava falando que o que ele estava chamando o povo a fazer era mais importante do que o bebê amamentar, do que o noivo ter a lua de mel com a noiva. E se você atende a esse chamado, você vai deixar a noiva na lua de mel e você vai atender ao chamado. Quer dizer, colocar Deus acima de tudo. Deus acima de família, Deus acima de você mesmo, acima de sexo, de prazer, acima de qualquer coisa. Você coloca Deus acima. Porque você tem um objetivo, que é agradar a Deus. Então o homem que tem que colocar Deus em primeiro lugar, Joel chamou a nação inteira para fazer exatamente isso. Vocês estão na situação que estão, porque vocês deram as costas para Deus. Mas se vocês pararem tudo que vocês estão fazendo e se voltarem para Deus com jejum, com oração, rasgar o coração e não as vestes, então Deus vai ouvir, vai mudar a situação de vocês. Então o homem que coloca Deus em primeiro, ele não coloca desculpa para nada, para deixar Deus de lado. Nunca ele vai dar desculpa, nunca ele vai dizer, não tenho tempo para Deus. Deus é primeiro de fato na vida dele. Compreendeu? Você tem que ver se você tem o costume de deixar Deus para depois, porque você sempre coloca alguma coisa antes de Deus. Seja para orar, você sempre está cansado para orar, mas você não está cansado para assistir televisão. Você não está cansado para ficar 2 horas deslizando o dedo no celular, mas para orar por 2 minutos você tem indisposição, você tem dificuldade. Então, isso não é colocar Deus em primeiro lugar. Quando alguém te chama para fazer alguma coisa, você está pronto. Mas quando você é chamado para um compromisso com Deus, você arrasta os pés. Então Deus está chamando pessoas, homens, que saibam honrá-lo em primeiro lugar. E o último grupo que ele se dirige é o grupo dos homens cheios do Espírito Santo. A consequência desses homens se voltarem para Deus, a consequência desses homens colocarem a Deus em primeiro lugar,
era serem cheios do Espírito Santo. Ele fala, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Quer dizer, quando ele fala os velhos terão sonhos, está falando o quê? Velho normalmente não sonha mais. Não é sonhar dormindo, não. Dormindo não precisa ser velho nem jovem. Mas sonhar quer dizer projetar coisas maiores, coisas grandes. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, mesmo que ela tenha uma idade avançada, ela projeta lá na frente. Ela projeta para depois que ela não vai estar mais aqui, como é o caso dos anciãos que eu falei. Amém? Você sabe que você é uma pessoa já de uma certa idade, você sabe que talvez daqui 10 anos, daqui a, 15 anos, 5 anos, você não vai estar mais aqui. Mas isso não te impede de sonhar se você tem o Espírito Santo. Porque você está olhando para a geração depois. Você está olhando lá para frente. Qual o legado que você vai deixar? Porque a sua vida não é sobre você. Você é um servo de Deus. Você é uma peça no grande projeto de Deus. Então você quer fazer a sua parte para que depois, mesmo depois que você saia daqui, você deixe esse mundo, a sua semente vai continuar dando fruto. Como Joel dá fruto até hoje, como Abraão, como Moisés, Paulo, eles dão fruto até hoje. Morreram, mas estão dando fruto até hoje. Amém? Homens cheios do Espírito Santo. Os jovens, quando ele fala, e os jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o jovem, normalmente, ele não tem uma visão ampla, uma visão a longo prazo. A visão do jovem, o jovem não entende isso enquanto ele é jovem. Quando você tem uma idade maior, por exemplo, quando eu olho para a minha juventude, quando eu tinha 18, 20 e poucos anos, hoje eu vejo quão curta era a minha visão. Eu não tinha visão ampla. Porque a minha experiência de vida não permitia que eu tivesse entendimento de grande entendimento de grandes coisas. Era jovem, pouco tempo de vida. É o natural. Mas quando o jovem recebe o Espírito Santo, Deus dá uma visão ampla, maior. A minha visão de 20 e poucos anos, comparada com hoje, era muito pequena. Não estou dizendo que eu tenho uma visão sobrenatural. Eu tenho visão maior do que eu tinha quando eu tinha 20 anos. E estou buscando sempre que Deus abre os meus olhos, amplia a minha visão. Mas a minha vida, comparada à vida dos jovens da minha época, se eu olhasse para os outros jovens de 18 anos, de 20 anos, eu estava anos-luz à frente deles. Por quê? Por causa do Espírito Santo que tinha vindo sobre a minha vida. E você que tem o Espírito Santo, você que é jovem e tem o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, você está à frente de outros jovens da sua idade. Você tem visão espiritual, que Deus te faz ver. Deus me fez ver, por exemplo, que a minha visão antes do Espírito Santo era ganhar dinheiro, ter uma casa, um carro, casar e ter filho. Quer dizer, a visão era para mim. Era uma visão desse tamanho. Quando eu recebi o Espírito Santo, a minha visão não era mais para mim. Eu não pensei mais em casa, carro, as coisas para mim. Eu pensei, Senhor, o Senhor me salvou. E existem bilhões de pessoas no mundo perdidas, que não conhecem a Tua palavra, como eu não conhecia. O que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu posso cumprir a Tua vontade, o Teu ID? Como é que eu posso cumprir o ID? O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero levar o que o Senhor me deu para outras pessoas. Então a minha visão passou a ser fazer a vontade de Deus e levar a palavra dele para outros. Então eu não pensei em ser pastor, não pensei em ser obreiro, não pensei em ser bispo. Eu não pensei um plano pessoal, um projeto pessoal. Eu pensei em levar a palavra de Deus para quem não conhecia. Foi a visão que Deus me deu através do Espírito Santo.
O resto Ele foi fazendo na minha vida. Compreendeu? Sim ou não? Então, se você receber o Espírito Santo, se você for um homem cheio do Espírito Santo, Deus vai te dar visão, Deus vai te dar sonho, entendimento, mas não é para você pessoalmente. Porque se Deus estivesse pensando só em você, Deus seria seu servo. Deus não está pensando só em você. Deus está pensando em todos, no todo, no geral. E Ele olha para você e Ele vê o seu potencial de fazer parte desse todo, de servir no projeto dEle para todos. Compreendeu? Então não pense em sonho para você. Eu quero crescer, prosperar. Você está olhando para você, sua visão é minúscula, sua visão é míope. Deus dá a visão de olhar todos. Quando Ele falou do Espírito Santo, Ele disse: recebereis poder quando vocês receberem do alto o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Onde? Onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo nos faz pensar nos confins da terra. Nós pensamos no todo, nós pensamos em todo mundo. Nós não pensamos só aqui. Você não pensa só lá no seu bairro, na sua casa, na sua família. Você pensa nos confins da terra. Meu Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Quando você tem essa visão, o Espírito Santo começa a agir através de você. Amém? Então, concluindo, os sete homens de Joel. O ancião que ensina, vai falando alto, por favor. O ancião, o homem, o guerreiro, o homem que coloca, o homem cheio do Espírito. Então, olhando essa lista aí, o que é que você tem que fazer? Isso não pode ficar só no papel, um conhecimento, letra para você. Você tem que olhar, eu olho para isso aqui, e o que eu faço? Eu procuro usar esses homens como referência. Qual tipo de homem eu preciso ser, que eu não estou sendo? E qual tipo de homem que eu não devo ser, que Deus repreendeu lá atrás? Então você tem que olhar para esse grupo aqui, esses 7 homens, e ver o que você está precisando fazer. Onde você precisa aplicar. Pegue um deles. Talvez tenha mais, mas pegue um dessa lista, um dos 7. E determina, eu vou fazer isso aqui. Eu vou passar a ser esse tipo de homem aqui. Ou vou deixar de ser esse homem distraído aqui. Faça isso.